Aí vamos então agora para o próximo assunto, né? Nosso assunto. E é o Trump, gente. Agora ela vai falar do Trump, Vamos tá? Quem estava para perguntando aí. o presidente Trump. Eu vou fazer uma revisão do mapa dele que nós fizemos. O Trump, gente, ele tem o ascendente em Leão. Eu acabei de falar sobre Leão, né? Os leoninos, na verdade, ele é um geminiano, né? Grau 22. Ele é uma pessoa que se comunica muito bem. Ele tem Urano em Gêmeos, então o que dá uma pessoa, ele deve ser muito nervoso, uma pessoa extremamente nervosa, aparentemente até calmo, mas muito nervoso por dentro, assim. Ele tem esse ascendente em Leão e a lua dele é em Sagitário. Eu acredito, lua em Sagitário, a pessoa viaja muito, tem necessidade de viajar e tem uma coisa com a espiritualidade muito grande. Então, revisando, ele é presbiteriano, ele tem a sua fé, por mais que ele talvez não fale ou não fique divulgando, tá? Ele tem a fé presbiteriana, é evangélico, né? E algumas capacidades que ele tem de regeneração, de essa questão de ter o ascendente em Leão, que fala sobre ele ter esse orgulho que ele tem, dele querer as coisas faraônicas. Vamos lembrar que ele não era uma pessoa que era pobre e ficou rica. O Trump, ele já veio de uma família que tinha uma vida boa. Na verdade, ele foi muito inteligente, ele triplicou o que a família tinha. Então, sei lá, triplicou, não sei nem falar em quantas vezes, né? E esse leão que tem Marte em Leão, é o que dá essa coisa da megalomania, dele querer tudo. Tanto que tem lugares que você vai nos Estados Unidos que tem o nome da rua dele, Trump Tower, tudo é Trump, Trump, Trump. Ele tem muito orgulho, né, das coisas que ele fez, que ele conquistou. Não é para menos, né, gente? Às vezes a gente fica muito simplesinho e, né, não quer se mostrar, na verdade, não sei o quê. Não, ele vai e ele se mostra, né? Eu fiz, é meu, eu que coloquei, eu que sou assim, assim, assado, ele é assim, né? Ele tem o Mercúrio, né? Ao contrário do padre, ele tem Mercúrio em Câncer. Mercúrio, que é a forma que a gente aprende, que a gente pensa, ele, se você fizer um mal para ele não vai esquecer nunca mais, nunca mais, nunca, 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 nunca. Ele fica guardando e remoendo a mágoa ali muito. Aí ele tem Saturno ali junto também, então ele fica bem bravo, né? Aqui tem um Quiron na casa 2 que fala sobre o dinheiro. Ele tem um Quiron em Libra. Esse Quiron fala de uma vergonha de um fracasso. E realmente, quando você vai estudar a história dele, um dos casamentos dele terminou por causa de dinheiro, por causa dessa questão. Então, assim, ele conseguiu crescer, mas ele teve um problema de queda financeira e isso ficou marcado como uma vergonha, assim, que foi uma época que deve ter sido bem difícil para ele, porque foi um fracasso, né? A gente gosta de falar, ainda mais ele tendo ascendente leão, ele gosta de falar sobre as conquistas, né? E aí, É, de repente, tem que falar de um fracasso. Isso aconteceu mais ou menos nos anos 90, acho que quando ele separou da segunda esposa. Mas, no entanto, ele tem uma questão de Júpiter na casa 2 que fala sobre ele conseguir resgatar, ele conseguir muito dinheiro, ele conseguir trabalhar, ele conseguir dar a volta por cima, se levantar. Então, assim, ele tem sorte com aposta, com jogo, com aposta de negócio. Então, como eu falei no outro vídeo, ele não é de ficar dando explicação sobre o que ele está fazendo, né? E quando a pessoa vai fazer alguma coisa, as pessoas questionam. Mas, por exemplo, ele vê uma coisa que está fracassando, que está caindo, ele vai lá e compra uma ação que está lá. Não, pode comprar. Não, mas isso aqui não vai dar certo, você tem certeza? Ele falou, vai lá e compra. E dá certo, porque ele tem uma visão diferente, é uma visão que nem ele sabe explicar. Ele tem uma visão diferente do que ele está fazendo, do que as pessoas estão pensando. Então,
tem isso, né, dele conseguir se regenerar, reconquistar, porque ele tem sorte nesse sentido, né? Dá para você ver isso no seu mapa. É só você olhar onde está Júpiter, se ele está bem aspectado, se ele estiver em exílio, aí tem que tomar cuidado. Se ele estiver retrógrado, a astróloga pode te ajudar nesse sentido. Ele tem um Netuno na casa 2, que fala sobre o dinheiro, que tem um pouquinho de confusão, onde ele trabalha, onde ele põe, ele sempre vai causar confusão quando tiver alguma coisa relacionada a dinheiro. E, no entanto, é isso, assim, do mais, ele tem o meio de céu em touro. Geralmente, quem tem meio de céu em touro, gente, é uma pessoa que tem grande sucesso em qualquer área. Então, vamos Hum. supor que ele começasse a mexer com petróleo hoje, não vai ser presidente. Boa sorte, vai aumentar o valor, vai crescer, tudo. Ele é uma pessoa que onde ele toca, ele melhora. Então, meio de céu em touro. E também é muito trabalhador, não tem preguiça, vai, às vezes é aquela pessoa que dorme 2, 3 horas por dia, porque o trabalho é importante, tem foco no trabalho para ter uma vida boa, para ter aproveitar, assim, por mais que a gente veja ele muito trabalhador, ele aproveita bem a vida, tá? Ele não fica só focado nisso, não. E ele tem uma Vênus em Câncer, que isso denota que ele não faz nada sozinho, que ele deve ser muito comilão e que quem manda em casa é a mulher, não é ele. Ele pode mandar tudo, mas na mulher ele não manda. Ela tá lá, fina, mas em casa, gente, ele não deve pitar nada, nem que hora que ele vai tomar café, que deve ser bem assim. Ama muito a Melânia, assim, eu cheguei a fazer na época sinastria, deixei marcadinho. Ele tem um amor muito grande, não sei se é recíproco, pelo que parece, a Melânia não tem muito, assim, ela até gosta dele, se dão muito bem, mas ele gosta mais da Melânia do que ela dele mesmo, assim, ele gosta Hum. bastante dela. E é isso. E aí, eu tinha visto também, na época eu não tinha visto não tinha visto as estrelas fixas dele. E foi nas estrelas fixas que eu vi a certeza, que me deu a certeza sobre ele trabalhar com política. O que Hum. acontece, gente? Se você tem próximo no seu mapa natal, que é uma estrela fixa, se você tem essa estrela, muito provavelmente, depois dos 60 anos, você vai querer mexer com política. Aí Hum. acaba indo, ficar muito interessado, querer saber mais, e é, né, aqui que aparece a questão da política, no mapa. No mapa natal, nem tanto, parece que é só mais uma coisa que ele queria, mas no mapa de estrela fixa é muito claro. E outra coisa que aparece também na estrela fixa, ele tem a estrela fixa Aldebaran, que fica bem na casa dele. Ele tem proteção do Arcanjo Miguel. Então, Tá. de alguma forma, ele é uma pessoa que tem uma proteção muito forte. É. Ninguém derruba esse homem, não. Arcanjo Miguel é muito forte e ninguém derruba ele. Mas tem aquela coisa, né? Quem tem o ascendente em leão tem que tomar cuidado, as configurações, de não querer as coisas só por birra, porque eu quero. Uhum. Entende? Tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa para não ficar nessa questão. Tá. Mas é isso. Uhum. Ô, Paula, e questão de assim, dele correr algum perigo, né? Já tentaram fazer coisas com ele. Corre ainda perigo? Você viu isso no mapa dele? Sim, André, eu tinha visto sim, na revolução solar dele. A revolução que eu fiz, tá? Ele fez aniversário, no caso, o dele é dia 14 de junho, mas o ano passado ele fez no dia 13 dia 13 de junho de 2024. E ele corre ainda, até o próximo aniversário, ele corre risco. Risco É. sério, porque ele está com Plutão na casa 8. Se eu não me engano, acho que o Lula também está com Plutão na casa 8.
ele está com a questão da liderança, ele entrou no ano de Sol, o ano 19, que é o ano de Sol, então é um ano que vai ter brilho, vai ter muito contato, vai aparecer bastante, vai conseguir o que quer, qualquer coisa que você quer quando você está em ano de Sol, você consegue, qualquer coisa. Sim. Você consegue realizar. Só não vai dar Tá. certo se não tiver no destino, porque senão Se tiver. tá tudo certo, né? Quando eu fiz essa revolução dele, ele tem essa questão da confusão, que ele está com Netuno na casa 10, que é a confusão por conta do trabalho, e esse Plutão na casa 8. Gente, Plutão é perigo de prisão, é perigo de atentado, é perigo de... Quando a pessoa tem pensamento de querer tirar a vida. Então, assim, não é fácil. Ele está no ano de Sol, ele está bem, mas não é fácil. Ele está com ascendente esse ano em Câncer. Então, o que pode acontecer é a sensibilidade estarem muito forte, falar o que não deve, tá com a língua ferida, falando o que não deve, tá todo magoado por coisas que aconteceram, acho que do primeiro mandato, e ele ele tomou as rédeas da coisa. Então, Tá. André, tem muito, muito pode sofrer muito. Tentar. Tá. E será que ele consegue terminar o mandato dele? Sim, aqui me denota, ele está com Saturno no meio do céu. É a responsabilidade, a reestruturação, tudo que ele está fazendo, estando certo ou estando errado, na cabeça dele, ele está fazendo o que é certo. Cada um vai falar o que acha que é certo. Então, na cabeça dele, ele está fazendo todas as coisas de estruturação, de renovação. Então, esse Saturno, ele me demonstra que ele termina o mandato, sim. Tá. Tá? E esse Saturno, como ele está, que ele entrou muito bem aspectado em Peixes na casa 10 dele, a responsabilidade, ele sabe do que ele está fazendo e que ele pode tentar ainda se reeleger. Tá, isso que eu ia te perguntar. Então pode ter uma reeleição. Sim, ele pode querer se reeleger. Ele vai terminar esse ano com Sol na casa 12. Ele está pensando muito nisso e é mais ou menos como se tudo que ele fizesse, ele já está pensando na próxima campanha. Então, ele Olha não só, está fazendo nada à toa. Eu acredito que ele, nas questões dele, ele vai trazer algum resultado, vai ser negativo para alguma... Que ele está fazendo, sim, tanto que você pode ver que ele já entrou, começou a... ele começou a fazer os decretos e mudar tudo e falar dos imigrantes, coisa que ele já falava no outro mandato, né? E não fez tanto, ficou esse mandato que ele entrou, ele já entrou com sangue, com olho na veia, ele não tá de brincadeira. Eu vi uma chefe de Estado, que eu não lembro, era alguém da Europa, que ficou conversando com ele, falou que conversou 25 minutos no telefone com ele, e que nunca levou ele tão a sério. E dessa vez ela desligou o telefone e falou assim: gente, ele não tá brincando, ele vai fazer o que ele tá falando. Então, entendi. ele realmente entrou com sangue nas ventas aí, forte, com Marte forte. Assim, ó, dentro da astrologia, a gente tem 12 casas. A que fala de projeto de vida é a casa 11. Ele está com Marte na casa 11. Então, assim, Marte é o início, é o que dá força. Ele está com Marte na casa 11. Então, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Não interessa. Ele já conseguiu o que ele queria, que era a reeleição. Agora, ninguém vai segurar esse homem.
E não adianta vir alguém e tentar convencer ele do contrário, falar, olha, isso não vai ser bom, melhor você, por exemplo, você se aliar à China, sim, vamos ficar amigos para aumentar. E se ele não quiser, bem, ele vai falar, não quero, não vou, não vou. E do jeito dele, ele vai conseguir chegar num resultado, do jeito dele. Sei. E a relação dele com o Brasil ao longo desses anos aí que ele vai estar no governo, dá para dizer assim como que vai ser? Então, a princípio, era para ser muito pacífica essa questão. Eu acho que estão colocando mais fogo do que tem, do que realmente tem. Estão colocando mais fogo do que realmente tem. Eu pesquisei um pouco sobre o que aconteceu, que poderia dar um problema de ordem diplomática, e no fim não vai dar, que foi mandar os imigrantes que estavam lá, que eles já estavam desde a época do Biden para vir para cá, por que eles vieram amarrado? Amarrado diz que tem uma explicação, porque eles poderiam fazer uma rebelião no ar, tomar o controle, pipipi, aquela conversa. Mas diz que é obrigatório, todos vêm. Agora, ser maltratado é outro assunto, né? Tem que bater, essas coisas, É. não precisa de nada disso. Mas se tem que ir, tá ok, né? Ninguém estava Uhum. certo na história, né? Você não pode invadir um país, você tem que ter consciência disso, que o risco de você ir é você voltar, né? Então, somos adultos e sabemos disso. Mas isso seria uma crise. E agora, essa crise de querer aumentar o imposto dele lá para entrar as coisas do Brasil. Mas eu acho que ele vai dar uma repensada, porque, assim, nenhum país é autossuficiente, nenhum. Então, ele precisa dos outros países. Então, não adianta ele querer brigar, já brigou com a OMS, já brigou com vários, não adianta ele querer brigar com o mundo, porque ele vai precisar mais cedo ou mais tarde de alguém. Não tem autossuficiência no nos Estados Unidos. Eles têm muito dinheiro, têm muita capacidade, é, é, eles podem querer fazer a questão sustentável das coisas, mas calma, também não é assim. Então, acho que é só a princípio mesmo, tá? Pelo que demonstra aqui. A tendência é ele dar uma baixadinha, um pouquinho, uma calmadinha. A gente vai ver, vai falar bastante dele até maio, mais ou menos, ainda. Depois ele vai baixar a guarda, ele vai pensar melhor, ele mesmo, tá? Não vai adiantar ninguém querer fazer a cabeça dele, porque esse ano ninguém consegue. É. Então é isso. Mas ele vai sim, ele vai melhorar a diplomacia com o Brasil, até porque, gente, o Lula tem o Somebody Love. Ele vai, desculpa falar, mas ele vai acabar convencendo, vai tentar uma diplomacia melhorzinha. Ou vai oferecer alguma coisinha que a gente tem, sabe? Aquela Entendi. que vai acabar resolvendo, mas não vai ser assim o mandato inteiro, não. A tendência Uhum. dele é mudar bastante depois do próximo aniversário, tá? Vai mudar bastante, ele vai ficar mais crítico com ele mesmo, ele vai repensar algumas atitudes, é que esse ano ele tá, só vai, só que aí. Então, Uhum. mas até maio, mais ou menos, a gente vai ver bastante, depois vai dar uma calmadinha. Uhum. Tá bom, então. Aguardemos, então, o que vem pela frente aí. Tá ok. É. Ô, Paula, e quer falar seus contatos para quem quiser fazer o mapa astral com você? Pode falar aí sobre o seu mapa. Vamos sim. Primeiro vamos dar um like, gente. É só clicar 2 vezes, né? Tem pouco like, entrou bastante gente É. na live, eu vi. Mas assim, o pessoal dá pouco like. Meu trabalho funciona assim. É, eu atendo as pessoas, eu faço mapa, faço antecipadamente. Depois a gente marca uma conversa, tira as suas dúvidas. Deixa eu só fazer aqui. Uma pessoa falou sobre ele estar trabalhando para defender o país dele. Isso é verdade. Ele tá trabalhando para defender, porque assim, os Estados Unidos, se você parar para olhar, ele caiu bastante em algumas questões, principalmente a financeira. Mas a gente tem que levar em consideração, né, André? Uhum. Pandemia, má gestão, um monte de coisas que aconteceram, associações erradas, gastaram muito dinheiro para fornecer arma para a guerra, essas coisas, né?
Então, acho que, na verdade, ele quer dar uma enxugada, pôr o dinheiro lá dentro, né? Para depois fazer as parcerias. Então, calma, gente, que tudo vai se resolver. De alguma forma, temos que confiar que ele saiba o que ele está fazendo. Mas que ele evite briga, né, gente? Briga e guerra ninguém merece, porque ninguém aguenta mais. Vou falar do É, meu trabalho. Aí eu faço, a pessoa me fornece os dados, eu faço o mapa, depois a gente tem pelo menos aí uns 40 minutos de conversa que a pessoa vai, é pelo menos, tá? Porque geralmente é mais. A gente conversa, a pessoa tira as dúvidas, a gente vê o que aconteceu. Às vezes a gente descobre coisas juntas que a pessoa nem imagina, né? Então, que a gente vai conversando, colocando os pingos nos is. E faço a revolução, que aí eu vejo como que vai ser o ano da pessoa, o que que ela tem que fazer, o que que ela tem que cuidar, saúde, aonde que está o dinheiro, gente. Tem gente que não sabe, mas o dinheiro está lá. Onde está no seu mapa o seu dinheiro? Está lá no mapa. E eu posso tirar essas dúvidas, eu sou numeróloga também, faço mapa numerológico, é só entrar em contato, o link está na descrição. isso mesmo. Então, contato da Paula, WhatsApp, Instagram, para quem quiser acompanhar, tá tudo aqui embaixo fixado no vídeo aí, gente. Então é isso. Então é isso, Paula. Vamos encerrar. Quero te agradecer mais uma vez. Na semana que vem a gente está de volta, né, com outros assuntos aí. Então, te agradeço e todo mundo aí que nos assistiu. Eu agradeço, André, todo mundo que assistiu. Tchau, tchau, boa semana. Uma semana iluminada para todos. Obrigado e até a próxima. E não deixa de dar o Tchau, tchau. like, gente. Tchau. Clica 2 vezes na tela, deixa os comentários de vocês aí e fica ligado aí nas nossas. Vamos falar do padre Fábio de Mello, né, que está aí na Vamos mídia, falar, por causa dessa depressão, que ele disse que voltou, né? vamos falar. É assim, ó, o mapa do padre, ele é um mapa bem complexo, porque assim, ele tem, eu não falaria ambiguidade, assim, ele tem muita contradição, talvez, assim, que ele quer algumas coisas que ele, como padre, deveria saber que não é possível, né? Porque às vezes é a ordem Hum, natural da vida, tipo, como eu sei que é muito difícil, mas, por exemplo, perder a mãe é a ordem natural da vida. sim, Claro, ele perdeu a mãe dele com Covid, numa tragédia, muito triste, assim, essa situação, né? Mas são algumas coisas que a gente tem que aprender a lidar. Ele tem um mapa que tem um apego muito grande de muitas coisas, principalmente um apego ligado à família. Ele é um ariano que tem ascendente. Aí que está outra questão, né? Fui fazer o mapa dele e aí eu tive que fazer retificação de hora, porque eu não encontrei de jeito nenhum o horário de nascimento dele. hum, Então, complica um pouquinho mais. Eu estou falando, muita coisa pode não bater, mas, assim, pelos cálculos de retificação de hora, ele nasceu provavelmente logo nas primeiras horas da manhã, tipo, às 6 da manhã, às 5. No meu cálculo, deu cravado 5h50 da manhã. E aí, provavelmente, ele é um ariano com ascendente em Áries, né? Então, a gente sempre vê, assim, muito difícil ver ele fora de forma, né? Ele tá sempre fortinho, vaidoso, né? ele deve fazer bastante academia, muito ligado a isso, né? E aí ele tem a lua dele é em Câncer. Você tá me ouvindo, André? Nossa, Tô uma ouvindo. chuva bem forte aqui. Eu Não, vou ter não que tá pedir dando para ouvir a licença. chuva aqui, acredita? Começou Tá- aí? Não, não tá dando para ouvir a sua chuva aqui, não tá Então, normal, é o seu áudio. vou manter aqui. É, E aí, vamos lá, desconcentrou agora. Ele tem o Mercúrio em Touro. Para quem não sabe, se você tem Mercúrio em Touro, como eu sempre falo, dá para fazer seu mapa, você pode me contratar para fazer seu mapa, eu vou falar tudo, mas você pode fazer nesses sites, tipo Personário, Astrolink, que tem como fazer, né?
E ele tem Mercúrio em Touro. O Mercúrio em Touro, geralmente, fala sobre ser cantor. Então, além de tudo, ele é cantor, ele é compositor. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas o signo de Touro, ele é ligado à música, à É, voz, à boa voz. Ele é muito ligado. E aí ele tem a casa 5 em Leão, pelo cálculo, né? Essa casa 5 em Leão fala sobre ele. Gente, vamos falar a verdade. Para quem falar que o padre é feio, é mentira. Ele é muito bonito, chama atenção. Ele é bonitão, né? Ele é. Então, isso é a Casa 5 em Leão. A Casa 5 fala do show da casa, espetáculo. Então, ele está sempre muito arrumado. Acho que é difícil, mesmo ele vindo falar que ele está depressivo, que ele está triste, ele está lá, o cabelo penteado, todo em ordem, muito vaidoso, extremamente, assim, super vaidoso. Isso não é uma coisa ruim, né, gente? É até, eu falo que tudo, valorizando, né? e tudo, até as coisas ruins, na medida, elas são boas, né? Esses dias eu estava assistindo um programa e aqueles prédios enormes, aquelas coisas, se não é uma pessoa megalomaníaca, a gente não ia ter nada disso. Porque senão ia se conformar com a casinha ali no térreo, tá bom, tá ótimo. Tudo tem o seu valor, né? Tudo tem É. até a vaidade, você querer se arrumar. Quando ela tá demais, a pessoa começa a se esticar, aí precisa prestar atenção. Que aí tudo que é demais estraga, já diria o ditado. Muito disciplinado, extremamente disciplinado, comprometido com o trabalho. Aonde que aparece aqui a espiritualidade dele? Ele tem na casa 8 e 9, que vai falar sobre a espiritualidade, que vai falar sobre o além, o além do ser humano, ele tem um Netuno com Júpiter. Então, assim, ele é muito ligado à espiritualidade, muito ligado a Deus, muito ligado às coisas grandes do universo. Só que esse Júpiter, ele faz conjunção com Netuno. Netuno, ele é o planeta da espiritualidade, da sensibilidade. Ele tem bem Sagitário, que é o Sagitário é ligado à religião. Só que tudo que Júpiter toca aumenta. E aí Júpiter toca Netuno e aumenta a confusão na cabeça dele. Por isso que ele tem essa tendência à depressão. Por isso que leva ele à tristeza. E junto essa questão de querer ter a família perto, a roda da fortuna dele fica na casa da família. Então, para ele é muito importante. A lua no mapa representa a mãe, representa as figuras, representa a figura feminina para a pessoa. E a dele é em câncer. Então, assim, devia ser muito ligado com mãe, com irmãs, sempre a figura feminina. E para ele, a alegria da vida dele é viver em volta dessas pessoas, né? Viver em volta, a felicidade dele é a família, é ter a família. E, infelizmente, ele foi perdendo. E, por Sei. exemplo, por mais que você saiba que a sua mãe está doente, ou que ela está afastada, a perda da mãe traz um sentimento de tô sozinho no mundo, né? Minha mãe se foi, tô sozinho no mundo, como se fosse um abandono ou alguma coisa assim. Então, aumenta um pouco mais, porque acho que depressão ele deve ter tido há muito tempo. Por isso, talvez ele tenha procurado a espiritualidade, por ele ser muito espiritual. A casa 9 dele é em Sagitário também. Então, isso significa para mim que é uma pessoa muito ligada a Deus. Aliás, o pessoal que tem casa 9 em Sagitário é ligação direta, não precisa de intermediário, não. Vai lá e fala: vem cá, meu amigo, vamos conversar. Não precisa rezar para a Santinha, não precisa nada. Porque tem uma ligação direta, como se ele mesmo conversasse com Deus. E provavelmente essa busca já vem desde muito cedo, mas que tem, assim, a questão do perfeito, do padre, do celibato, tem também no mapa dele. Ele tem a Lilith em Virgem, gente. Quem tem Lilith em Virgem tem muita tendência ao celibato. Muito, muito, muito.
e é bem a tendência dele. Suponhamos que ele tem Lilith em Virgem e é um homem casado. É aquele homem mais tranquilo, vai casar uma vez na vida, vai ter aquele casamento longo, super tranquilo, não vai ficar procurando mulher, não vai ficar sempre tranquilo, super pessoa muito mais calma, muito mais. Não tem essa coisa assim de. E a Lilith em Virgem, maioria das pessoas, né? Ele tem a Lilith fazendo conjunção com Plutão. Então, ele sofre também porque ele quer que tudo seja perfeito. Gente, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que querem tudo perfeito. Elas ficam extremamente nervosas. Acaba com a vida do ser humano você querer tudo perfeito. Nada é perfeito, você não consegue. Você não consegue ter tudo perfeito. E quem tem a Lilith em Virgem, ainda dele fazendo conjunção com Plutão, ele deve ser uma pessoa que se critica muito. Se cobra muito. Esses dias eu estava falando para uma cliente, quando a gente recebe cobrança de outra pessoa, deixa, depois eu faço, não enche o saco. Mas a autocobrança, ela é dolorida, porque você está querendo melhorar, né? Você quer sair da sua zona de conforto. E ele é muito crítico, para ele tem que ser tudo perfeito. Por isso que o padre sofre tanto. Por isso que ele sofre bastante. E aí ele tem a casa 10 em Capricórnio, isso significa que ele deve ser muito disciplinado, independente do que ele está passando. Acho que ele vai lá, ele cumpre, faz a missa, cumpre todas as coisas dele. A pessoa que tem meio de céu em Capricórnio, ela é muito trabalhadora. E quando ela tem esse meio de céu, ela mais ou menos que, estou muito triste, estou acabado, estou cansado, coloca uma máscara, coloca um sorriso e vai trabalhar, porque para ele trabalhar é vital, é uma coisa que traz vitalidade. E assim, eu estava vendo, ele tem muitos livros, né? Ele tem muitas músicas. Eu pesquisei um pouco mais sobre ele hoje, a gente sempre vê, né? Eu tenho muita simpatia por ele, que ele parece uma pessoa muito divertida, mas é uma pessoa que sofre muito, ele precisa muito de análise, é muito difícil para ele sair da onde ele está, ele deve sofrer bastante. Sim. Então, pelo que eu entendi, ele está na profissão certa, padre, cantor, está na profissão certa. Certíssima. Só que uma coisa me intrigou, por isso que eu falei da contradição. Ele tem o Nodo Norte, que é a nossa missão de vida. Se você quiser saber a sua missão de vida, é só você olhar no seu mapa onde é o Nodo Norte, que a gente chama da cabeça do dragão, e aí tem a cauda do dragão, que é o Nodo Sul. Essa cabeça do dragão dele fica em Aquário. Eu não sei se ele não está vivendo o sacerdócio da forma certa. Porque, assim, pelo que eu entendo, e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, o bem dele, a causa dele é muito mais coletiva, trabalhar com coletivo. Talvez ele entenda isso mais cedo ou mais tarde. A hora que ele conseguir lidar com esse luto que ele tem muito grande, com essa questão, que ele resolver a cabecinha dele. Que aí ele vai entender mais ou menos como se fosse o Lancelot, o padre, que vai Sim. mesmo, Ajuda as entra pessoas, na né? comunidade, ajuda as pessoas, vai ele fazer a sopa, vai ele fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ele ainda vai se encontrar nesse sentido, porque esse é o nodo norte da vida dele, né? Às Sim. vezes ele eu queria ter a minha família, eu queria que fosse assim, e na verdade o assunto dele é outro. Esse nodo norte é tocado por Vênus, que fica ali do lado, não chega a ser uma conjunção, mas fica ali do lado, que é a Vênus dele em Peixes, que é a super vocação religiosa, super vocação para estar perto de Deus. Então, assim, que ele seria padre, com certeza. Mas se ele fosse evangélico, ele ia ser um pastor, bispo, Ia grande. trabalhar na religião, né, de certa forma. De qualquer jeito, ele ia trabalhar com espiritualidade, com religiosidade. Se ele fosse ocultista, ia ser o melhor bruxo. E dentro da onde ele escolhesse, ele ia estar no topo, sempre por causa desse meio de céu em Capricórnio e essa disciplina que ele tem extremamente regrada.
Uhum. Mas o maior sofrimento dele é ele querer ter tudo perfeito e essas frustrações de ele querer uma coisa que não dá para ele ter mais, né. É. Então, mas assim, a vocação dele é essa, ele está indo no lugar certinho. E, ô Paulo, outra coisa, ele é um padre que gosta de aparecer, né? Porque ele poderia ter escolhido ser um padre anônimo como qualquer um, né? Mas ele gosta de aparecer, tá na mídia, tá na televisão, tá na internet. Isso aparece no mapa dele, tem a ver com a vaidade que você falou aí? Tem a casa É. 5 em Leão, gente, a gente não foge. Você pode você tem a casa 5 em Leão, você tá numa festa de aniversário, o aniversariante tá lá cantando parabéns. A casa 5 em Leão é aquele que levanta, bate palma, parece Chama que ele tá atenção. fazendo aniversário. Então, assim, ninguém foge da casa 5 em Leão, ninguém foge disso, é o jeito dele, é a forma dele se expressar, é muito ligado às artes, né? Quem tem a casa 5 em Leão, a música, o canto, ao escrever, ele tem a casa 3 em Gêmeos também, que é o escritor. Então, assim, ele está vivendo o propósito dele, mas talvez está um pouquinho desajustado. Precisava ajustar essa questão de olhar as coisas com outra perspectiva, né? Entendi. E essa depressão, esse período aí que ele está passando, isso será que vai passar? Se ele vai conseguir se restabilizar? É algo que vai carregar na vida dele aí para, digamos assim, para sempre? Não, vai passar sim. Esse ano voltou com mais força. O que aconteceu, tá? Eu fiz a revolução dele 2024 para saber o que que aconteceu e fiz a de 2025. Aqui, Sim. para mim, a Lilith dele volta para o lugar normal dela. Então, esse sofrimento que ele tem, que esse lugar normal, não, a Lilith é em virgem. Esse sofrimento que ele tem, essa coisa dessa cobrança que ele tem de querer tudo perfeito, do jeito dele, volta na casa 8, que é a casa que mexe com as nossas crises, que mexe com a crise, que mexe com a nossa transformação, volta. Então, assim, esse ano, talvez ele já entrou começo de 2024, já com essa questão que tudo tem que ser certo, que tudo tem que ser perfeito, ou alguma coisa que ele não está trazendo à tona, né, que está perturbando ele, tá, que ele não está trazendo da forma sincera que é para ele ser, né? Então, ele está com essas questões. Eu no mínimo, falaria para ele: olha, troca de analista, troca de psicólogo, troca, porque talvez, às vezes, a pessoa vai nesses lugares e acaba só ouvindo o que quer ouvir. E, na verdade, muitas vezes você tem que tomar um tapa na cara e ouvir as É. coisas para resolver. E ele volta esse ano nisso. E aí ele está com Plutão na casa 12, 2024. Então, assim, Plutão na casa 12 é o que mexe com o mental. E o Plutão, dependendo de como ele está e onde ele está, que no caso dele está em grau 1 em Aquário, ele volta mexendo com o mental dele. Então, assim, Hum, sabe quando a pessoa estava quase resolvendo, voltou tudo, eu estaca sei, zero. eu sei. Então, foi mais ou menos isso. Para esse próximo ano, se ele passar o aniversário, como ele passou o outro em Taubaté, que ele mora em Taubaté, se ele passar em Taubaté, como ele passou, esse ano vai ser muito melhor para ele. Né? Ele está com uma revolução. Pode ser que seja um ano que aconteça, tá? Eu vou chutar, estou chutando como astróloga, porque tem um Plutão na casa 9 que fala sobre a religiosidade. Pode ser que ele entregue a batina de repente esse ano, É. de dois mil e Tá. 2025. Tem uma revolução, ou ele deixa essa a igreja que ele vai, troque por outra. Tem um Urano que está na casa, um Urano é a dissociação, a ruptura, e ele está bem na casa 1, fazendo conjunção com a Lua, que está fazendo Hum. conjunção com Júpiter. Então, a gente vai ter um reviravolta do Padre Fábio. Espero que Ah, seja uma reviravolta positiva. entendi. E sobre a estimativa assim de vida dele, vai viver muito, na casa dos 60, 70, 80, 90, 100, 120?
Ah, vive muito. Ele tem É. a casa 6 em Virgem. A casa 6 em Hum, Virgem é uma pessoa que cuida muito da uma pessoa que cuida muito da saúde. Ele é muito hum, preocupado com a saúde. Precisa pôr na cabeça que o mental também se trata de saúde, né? sim. O mental também. Muita gente não acha que é, né, coisa da minha cabeça. Não, gente, mental também pode tratar da saúde, tem que cuidar, tem que tomar remédio direitinho, fazer desmame direitinho, não é fazer as coisas da própria cabeça, tem que ter cuidado, né? Automedicação Tá. é perigoso, tudo. Mas ele tem, assim, vida muito longa, ele só precisa cuidar. Eu pego muitos mapas com isso, ele precisa cuidar da parte que próstata, essas coisas para homem, sabe? Uhum. Porque ele tem, assim, um pode ter vir a ter um probleminha aí nessa região, que fala sobre mágoa, sobre tristeza, fala também, né? O corpo fala as coisas, ele precisa só cuidar. Mas ele tem Vega nessa casa, nessa mesma casa que fala sobre isso, ele tem a estrela Vega. E essa estrela fala de muita sorte na saúde e sobreviver muito, Tá. né? Mas esse Entendi. ano a gente vai ter um reviravolta, espero que seja positivo, tá? Aqui, aparentemente, pelo mapa, é positivo. Ele está com uma revolução solar positiva. Então, eu vejo poucas coisas. Talvez ele falando um pouco menos, um pouco mais irritado, um pouco mais nervoso, ou porque vão ficar especulando, ou ficar. Mas você é público, né? A partir do momento que é público, você tem que Todo mundo vai falar, né, falar. André? É. Você tem que falar. Então, é isso, assim, no mais é isso. Tem mais perguntas sobre o padre, né? Não, acho que é Alguém tem só. pergunta? Não, pelo que eu vi não, do padre Eu tô não. E torcendo muito. Ai, desculpa. pode falar. Eu tô torcendo muito pela felicidade dele, porque a coisa mais difícil que tem hoje é manter a saúde mental. A coisa É. mais difícil é achar o psicólogo certo, o analista certo. Eu tenho muitos relatos de pessoas que vão para o psiquiatra de cá. Ai, você tem o quê? Ai, não tá dormindo? Tó, remédio. Ai, não sei o quê? Ai, tó, remédio. E quando vê, a pessoa tá tomando uns 8, 10 remédios, tá tomando um para dormir, um para acordar, um para viver, um para sorrir. Então, eu acho que as coisas não funcionam assim. Uhum. Então, boa sorte para o padre, que ele seja feliz. Eu torço muito pela felicidade dele, porque ele já deve ter feito bem para muita gente. É, é isso mesmo, que ele se recupere e se encontre aí, né, na vida dele. Tá bom então.